Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e chegamos ao capítulo 5, que vai tratar da teoria da gravitação. A teoria da gravitação é uma teoria muito elegante. Ela traz a lei da gravitação, onde mostra que todos os objetos eles se atraem, seja do menor objeto que a gente conhece até o maior de galáxias, estrelas, enfim, estão submetidos à lei da gravitação. Então, esses dois objetos, essa lápis e essa caneta, eles se atraem com uma força gravitacional. Nós não observamos isso porque é uma massa muito pequena. Agora, se nós aumentarmos muito a massa desses objetos, nós começaremos a observar como planetas e luas, por exemplo, já começa a ser perceptível. Então, nós observamos que é proporcional às massas dos corpos, é uma força de interação, uma força de atração entre os corpos, que tem massa. Então, uma outra observação interessante é que se eu dobrar a distância entre esses objetos, a força gravitacional vai ficar dividida por 4, porque é o inverso do quadrado da distância. Então, se eu dobrar, fica 2, só que é ao quadrado. Fica 2 vezes 2, 4. Se fosse 3, seria 9. Se fosse 4, 16. Então, a força gravitacional ela vai se reduzindo ao quadrado da distância entre os corpos. Esses fenômenos, eles de gravitação, eles estão espalhados ao longo da história. Desde o início do surgimento do universo, há mais de 13 bilhões de anos, a força gravitacional está envolvendo as leis, se envolve-se nas leis da formação de outros objetos. Então, da observação de planetas, de estrelas, da dedução do giro dos planetas ao redor do Sol, lá com Copérnico, com o modelo heliocêntrico. Aí nós vamos vir com Tycho Brahe. Tycho Brahe é interessante porque ele estudou as posições dos planetas sem qualquer instrumento óptico. Ele ficou observando o céu à noite e foi mapeando onde estavam as estrelas dos planetas toda noite. E no final de anos de observação, lá no observatório dele, ele construiu tabelas volumosas de dados. Ele acabou morrendo e não viu Kepler, seu pupilo, usar as deduções dele. O Kepler foi estudar com Tycho Brahe 6 meses. Depois o Tycho Brahe morreu. E então Kepler usou esses dados do Tycho Brahe e formulou as leis, que são 3 leis de Kepler. A primeira lei dele, que ele formulou, é que os planetas se movimentam em forma de elipses. Então, não é uma forma bem circular, vamos fazer aqui, vamos tentar reproduzir aqui, não é uma forma bem circular, mas é uma elipse. Então, ela é um pouco achatada, e não é um círculo perfeito, tem suas razões para isso. E um dos focos dessa elipse é o Sol. Então, os planetas se movem ao redor do Sol, com um dos focos sendo o Sol, que é o centro de massa do nosso sistema solar. A gente está analisando só o nosso sistema aqui. E na segunda lei, Kepler vai observar o seguinte, que quanto mais próximo do Sol, mais rápido se move o planeta. E quanto mais afastado do Sol, mais devagar se move o planeta. Aí ele chega numa relação em que o planeta vai varrer áreas iguais em períodos iguais. Então, o período é o tempo que ele faz a volta. Então, ele tem que se manter igual. Quando passa pelo mais próximo do Sol, fica mais rápida a velocidade, por causa da ação da gravidade, e quando ele se afasta, essa ação diminui, diminuindo também a sua velocidade.
Então, não é uma velocidade constante, como se acreditava antes. E a terceira lei de Kepler vai dizer que os quadrados dos períodos vão ser proporcionais aos cubos dos eixos semi-maiores. Então, o período é o tempo que ela faz a volta. Então, o eixo maior é aquele eixo que vai da órbita até o encontro do Sol. Então, tem que manter essa relação de constância. Pois com Galileu, nós temos o princípio da inércia, que se o corpo está em movimento e nada perturbar ele vai continuar em movimento. Então, ele vai continuar com velocidade constante e linha reta. A famosa MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Que é quando a gente vai numa escada rolante, num shopping, por exemplo, ali mantém-se uma velocidade sempre constante de subir ou descer ali na escada rolante. Então, nós temos um movimento aproximado do que seria um MRU. Depois nós temos com o Newton a mudança, então, de aplicar uma força. Então, essa mudança que afetaria o estado de movimento do corpo se dá quase de uma força. Então, a aceleração seria por causa dessa força aplicada que produz uma aceleração na direção do movimento. E aí dá origem à famosa equação F igual a ma, mostrando essa relação entre aceleração e força e também essa relação com a massa, que se eu tiver um objeto prendido na ponta de um fio, por exemplo, eu preciso girar ele, vou estabelecer uma força e ele vai girar. Então, quanto maior a massa desse objeto na ponta, maior é a força que tem que fazer para manter girando o objeto. Se não tiver uma força que prende o objeto no fio, esse objeto sai em linha reta e se vai embora, né? Então, os planetas deve haver uma força, então eles pensaram, deve haver uma força que mantém esses corpos unidos ao Sol, e essa força é em direção ao Sol. Então, quanto mais maciço o objeto, ou seja, quanto mais massa ele tiver, maior é a força para manter aquele movimento. Então, se eu não estivesse segurando o fio aqui e largasse, o que estava na ponta iria ir em linha reta. Com os planetas também é a mesma coisa. Com os planetas, se não tivesse nenhuma força interagindo com os planetas, eles sairiam em linha reta, eles sequer se formariam. Então, há uma força que age para manter a órbita desses planetas, no caso, estudado na época aqui, mais especificamente o sistema que a gente vive, sistema solar.